Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com todos? Espero que esteja tudo bem, espero que meus irmãos estejam se cuidando nesse período aí que há uma necessidade, segundo as autoridades públicas dizem, de permanecermos em casa. E como a palavra de Deus diz, nós devemos cumprir as determinações das autoridades constituídas neste mundo pelo nosso Deus. Portanto, meus irmãos, eu tenho mais uma palavra para compartilhar com os irmãos. Espero que seja uma fonte de edificação para esses dias em que nos encontramos isolados, nos encontramos em quarentena, nos encontramos em casa com a nossa família, alguns sozinhos, mas outros na companhia de outros. Mas espero que seja uma palavra que venha a abençoar, que venha a atingir o coração dos meus irmãos de forma a trazer tranquilidade, trazer paz, trazer confiança no Senhor e esperança de que já em pouco tempo o Senhor vai nos dar livramento e vai nos tirar de toda essa situação que tem ocasionado muita angústia, muita ansiedade e tantos outros problemas em tantas pessoas por este mundo. Eu quero compartilhar neste dia uma palavra registrada lá no Salmo 91. Salmo muito conhecido de todos, alguns até deixam as suas Bíblias abertas em casa no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? Mas eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que os irmãos já conhecem, mas quero reforçar aqui, deixar uma palavra para edificar a sua vida neste dia. Diz assim então o salmista: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela neste dia seja, ó Deus, fonte de confiança, fonte de esperança e fonte de paz na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Em 30 de outubro de 1938, o jovem ator e diretor americano chamado Orson Welles, num programa diário à noite na rádio CBS, ele interrompeu a programação musical da rádio e colocou ali uma espécie de rádio-teatro, teatro feito da própria rádio, copiando algumas partes de um livro chamado A Guerra entre os Mundos, e ele então promoveu ali uma notícia extraordinária. E essa notícia extraordinária, ela tinha como tema a invasão da Terra por marcianos, por alienígenas. Vejam, meus irmãos, que as milhares de pessoas que estavam ali ouvindo aquela rádio e que foram surpreendidas naquele momento por essa notícia de estar acontecendo uma invasão alienígena na Terra,
elas se assustaram, se desesperaram, começaram a ligar freneticamente para a rádio para saber se a notícia é verdadeira. Outras preferiram se desesperar e pegarem seus carros, colocarem suas malas nos carros e fugirem das suas casas, irem para outra cidade, para outro estado. Enfim, meus irmãos, naquela noite foi um verdadeiro caos nos Estados Unidos por conta de uma única notícia ou um teatro que estava sendo feito numa rádio, através de uma notícia extraordinária, como se fosse uma notícia extraordinária, como se fosse uma notícia do último momento, da última hora, e que estivesse de fato acontecendo, mas tudo não passava de uma ficção. Tudo não passava da adaptação de um livro que este jovem ainda ator, Orson Welles, usou para dar essa notícia extraordinária naquela noite na rádio. Houve um desespero, houve um caos. Milhares de pessoas saíram às ruas desesperadas, achando que de fato estava acontecendo uma invasão alienígena. Vejam vocês, meus irmãos, que tantos e tantos anos depois, nós somos agora surpreendidos, não por uma notícia falsa, não por uma ficção, não por a obra ou algo tirado de um livro de ficção, mas sim uma notícia real, uma notícia verdadeira, da disseminação de um vírus, o chamado Covid-19, ou como todos conhecem popularmente, o coronavírus. Fomos surpreendidos e nos encontramos nesse momento num estado de alarme, como diz lá o profeta Abacuque no capítulo 3. Estamos alarmados, muitas pessoas assustadas, o mundo aterrorizado, as pessoas sem discernimento, sem equilíbrio, mas ao inverso, ao contrário do que foi naquele período da falsa notícia de Orson Welles, da rádio CBS, quando as pessoas foram às ruas, agora as pessoas estão enclausuradas nas suas casas. Estão presas nas suas casas, desesperadas, a todo momento higienizando as suas mãos, e não deixam de ter razão de fazerem isso, mas com seus corações aflitos, com seus corações desesperados, com seus corações até mesmo sem esperança de melhora. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que tudo vai melhorar daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses, que nós devemos ficar trancados em casa por 90 dias, por 60 dias. Meus irmãos, é um desespero e um caos completo que se instalou na sociedade, que se instalou no mundo por conta de um vírus, por conta sim de um vírus que é mortal, de um vírus que é letal, mas de um vírus, meus irmãos, que não vai atingir toda a população da face da Terra, assim como não vai atingir toda a população brasileira, ele vai atingir uma parte da população. Muitos nem sentirão o efeito de estar importando esse vírus, outros sentirão um pouco os efeitos e alguns sentirão de forma mais grave os efeitos e poderão inclusive chegarem ao óbito, ser de certa forma para as suas vidas letal. Mas quando nós nos voltamos, meus irmãos, para este salmo, quando nós olhamos para o Salmo 91, meus irmãos, e começamos a fazer a sua leitura, nós percebemos que o cenário do salmista nesse período era um cenário de guerra. Ele fala aqui de inimigos, ele fala aqui de pragas, ele fala de mortandade, ele fala de escudo, ele fala de proteção, ele fala que ele está se escondendo, ele está se refugiando. O salmista nos apresenta, meus irmãos, um cenário de guerra e um cenário de perseguição contra a sua vida, como se exércitos estivessem contra ele. A própria Escritura vai nos dizer aqui que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 10.000 à tua direita, o que é isso? É um exército. É um exército que está buscando ceifar a vida do salmista. Mas percebam, meus irmãos, que mesmo diante desse cenário de guerra, mesmo diante desse cenário assustador, tenebroso, esse cenário de trevas, porque o Salmo também fala de trevas, fala de terror noturno, fala de seta, fala de peste que se propaga e fala da morte. O salmista aqui, ele, mesmo cercado de todos esses males
Meus queridos irmãos, o salmista, ele resolve tomar uma posição. E qual é a posição que o salmista toma? É a posição de se colocar protegido pelo Senhor, de se colocar debaixo da proteção do Senhor. O salmista não olha para o cenário, meus irmãos, e pensa, agora é o fim, agora eu vou morrer, meus adversários vão me atingir e vão conseguir tirar a minha vida. Não, meus irmãos, o salmista ele não faz isso. O salmista ele olha para o alto, o salmista ele olha para o seu Senhor, o salmista olha para o seu Redentor, olha para o seu Salvador, e o salmista confia a sua vida a Ele. Porque, meus irmãos, a nossa vida não é nossa, ela pertence ao Senhor. Ele é que dá vida, Ele é que tira a vida. Tudo está, meus irmãos, abaixo ou debaixo da proteção do nosso Senhor. E é esse entendimento que o salmista tem neste momento. Ele não se deixa abalar pelas circunstâncias que cercam a sua vida, ele não se deixa abalar pela força dos seus adversários, ele não se deixa abalar pelo número dos seus inimigos. Ele em nenhum momento, meus irmãos, ele transmite através do seu cântico, através do seu salmo, através da sua oração, em nenhum momento ele transmite dúvida de que o Altíssimo guarda a sua vida, de que Deus protege a vida dele mesmo no terror noturno. Mesmo quando setas são atiradas na direção dele, ele se vê protegido e guardado pelo Senhor. Assim como foi, meus irmãos, lá na ficção de Orson Welles, em 1938, e assim como está sendo agora, meus irmãos, com a disseminação do Covid-19, pessoas estão desesperadas e sem esperança, meus irmãos, mas nós que confiamos no Senhor, nós que nos alegramos no Senhor, nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos, meus irmãos, que as nossas vidas estão depositadas nas mãos do nosso Salvador. Portanto, aquilo que vier a acontecer com cada um de nós será, meus irmãos, e acontecerá na forma da vontade de Deus, na forma do querer de Deus, na forma, inclusive, do executar de Deus, seja por sua ação, ou seja por sua permissão. Não só nós, meus irmãos, mas todo o planeta, todo o universo, tudo aquilo que o Senhor criou está nas mãos dele, meus irmãos. Por isso que nós devemos confiar no nosso Senhor. Duas palavras, meus irmãos, que saltam aqui aos olhos, no versículo 1, habita e descansa. O salmista ele usa essas duas palavras, meus irmãos, para expressar que ele habita, que ele está com a sua vida entregue, ele está morando, ele está num domicílio que pertence ao Altíssimo, que pertence ao Senhor. Ele vai dizer o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora, aquele que habita, aquele que vive, meus irmãos, se escondendo no Altíssimo, se protegendo, se refugiando no Altíssimo, colocando a sua vida nas mãos do Altíssimo. Ele tem segurança, ele tem a certeza de segurança, ele sabe que não será abalado nem atingido pelos seus adversários, porque ele está habitando, meus irmãos, ele está se escondendo debaixo da boa mão protetora do Senhor. Da mesma forma, ele vai usar uma outra palavra, descansar. Ele não só mora, ele não só habita, ele não só se esconde, mas ele também, meus irmãos, ele descansa. Ele fica com o seu coração em paz, porque ele sabe que o onipotente, ele sabe que aquele que tem todo o poder, ele sabe que aquele que tem toda a autoridade, ele sabe que aquele que tem a primeira e a última palavra sobre as nossas vidas, ele está nos guardando e nos protegendo, meus irmãos.
porque Ele guarda e protege as vidas daqueles que se escondem, se refugiam e descansam nele. O que nós, portanto, meus irmãos, devemos fazer neste período de guerra, pois parece que estamos vivendo um período de guerra, parece que em algum momento uma bomba vai atingir o nosso apartamento, a nossa casa, e nós iremos morrer, mas, meus irmãos, nós devemos nos resguardar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Como diz outro salmista em outro salmo, Ele é socorro bem presente no meio das tribulações. O salmista, meus irmãos, nos dá uma palavra de esperança. O salmista, meus irmãos, diz para nós, olha, descansa, habita no Senhor. Ele continua no salmo dizendo, diz ao Senhor, diz tu, meu irmão, ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, tu és o meu Deus em quem confio. Diga isso para o Senhor. Senhor, tu és o meu Deus, eu confio em ti, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu baluarte. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege. É o Senhor que tem a minha vida na palma das suas mãos. É o Senhor que escreveu na palma das suas mãos o meu nome. É o Senhor que tem registrado no livro da vida o meu nome. Portanto, a minha vida é do Senhor, é no Senhor que eu me refugio. Essa deve ser a nossa palavra nesse momento. Esse deve ser o nosso pensamento nesse momento. Descansar, se esconder, habitar, se refugiar. Tomar Deus como nosso baluarte, tomar Deus como nossa esperança. O guarda de Israel não dorme, meus irmãos. O guarda de Israel não descansa, ele trabalha 24 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor, meus irmãos. Nos alegremos e regozijemos no Senhor. Mesmo que nesse momento, meus irmãos, nós não tenhamos a alegria de estarmos nos dirigindo, de estarmos andando, caminhando para a casa do Senhor nos dias de culto público, mas nós, na nossa casa, meus irmãos, temos a oportunidade de nos alegrarmos no Senhor, declarando todos os dias que Ele é o nosso refúgio e que a minha vida descansará nele. Eu habito no Senhor, no Altíssimo, naquele que tem toda a autoridade, todo o poder, naquele que criou tudo e todos, naquele que controla um vírus, controla uma bactéria, controla uma doença. O Senhor te protege, meu irmão. O Senhor guarda a tua vida. O Senhor é contigo. Não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de terror noturno, também nos momentos de trevas, também nos momentos onde setas são lançadas sobre nós. O Senhor é o teu protetor. Ele vai dizer aqui, meus irmãos, no versículo 4, o salmista vai usar a ilustração, a metáfora de uma ave-mãe que guarda os seus filhotes debaixo das suas asas. Ele termina esse pequeno versículo dizendo que a verdade do Senhor é o nosso pavês, é o nosso escudo, e esse pavê aqui não é o pavê de comer, não é pavês de comer, meu irmão. Esse pavês aqui era um escudo que protegia toda a nossa vida, que você em pé, ele estava protegendo, desde o primeiro fio de cabelo até a ponta do dedão do seu pé, esse escudo está te protegendo. Ele é pavês, o Senhor é pavês, Ele protege toda a nossa vida, meu irmão, e protege toda a nossa vida, minha irmã, através da verdade. E qual é a verdade do Senhor? É a sua palavra. E a sua palavra, meus irmãos, nos diz que o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor faz com que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 caiam à nossa direita, e nós em nenhum momento seremos atingidos ou seremos abalados por isso.
O salmista ele vai usando, meus irmãos, outras metáforas, outras ilustrações no seu salmo, até que ele chega então ao final e fecha o seu salmo dizendo: pisarás o leão e a áspide, versículo 13, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Já começamos a ver aqui a imagem do cordeiro que um dia viria a pisar a cabeça da serpente e nos daria vitória na sua obra de vida, morte e ressurreição. Ele continua, porque o salmista ele se apegou a Deus com amor, versículo 14, e porque o salmista se pegou a Deus com amor, Deus o livrará, Deus o colocará salvo. Ele continua no versículo 15, ele me invocará, porque no versículo 14 ele termina dizendo: porque ele conhece o meu nome, e porque ele conhece meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está contigo. Deus está com você. Nesse momento de desespero mundial, Deus está com a sua igreja. Deus está cuidando da sua igreja. E ele continua: livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Meus irmãos, Deus nos mostrou a salvação. Deus enviou o seu Filho. Deus nos mostrou o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. Seu Filho que pisou leão e áspide, calcou os pés ao leãozinho e à serpente. Ele nos apresentou, meus irmãos, aquele que traz ao nosso coração a paz que excede todo entendimento. Deus nos apresentou, meus irmãos, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha longevidade, tenha salvação. Deus nos apresentou, meus irmãos, Deus nos apresentou o seu Filho. E é em Cristo, meus irmãos, que nós confiamos. É no nome do Senhor Jesus, meus irmãos, que nós habitamos, que nós nos escondemos, que nós nos refugiamos. É na sombra da cruz, meus irmãos, que nós nos colocamos dependentes, sabedores, meus irmãos, que o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou, mas também nos salvou. Nos livrou das obras das trevas, nos livrou de todo o mal. Portanto, meus irmãos, eu deixo essa mensagem neste dia para vocês. Confie, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à sua ansiedade. Eu sei que você quer ir para a rua, eu sei que você quer trabalhar, eu sei que você quer continuar com as suas atividades, mas esse momento, meus irmãos, é momento de dependência. É momento de dobrar os nossos joelhos e declarar ao Senhor que Ele é o nosso refúgio. É momento, meus irmãos, de nós orarmos. É momento, meus irmãos, de jejuarmos. É momento, meus irmãos, de ficarmos com o nosso coração em paz, na certeza de que nós somos salvos pela graça derramada pelo Senhor Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição. É momento, meus irmãos, de nos apegarmos em amor, mais ainda a Deus. Se você estava frio, se você estava longe, se você estava disperso, se você estava distraído, meu irmão, é momento de acordar, é momento de ser avivado, é momento da palavra ser a verdade na tua vida, é momento de se achegar a Deus, meu irmão e minha irmã. É momento de se apegar à palavra, como o ar que nós respiramos.
É momento de vivermos a palavra de Deus. Confie no Senhor. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Confie no Senhor que o terror noturno não fará parte da tua vida. A seta não irá te atingir. As trevas não encobrirão a tua vida, porque vivemos e andamos na luz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Esta palavra de irmão para irmão. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus nos abençoe.